O que acontece com o imóvel financiado no divórcio? Será que pode vender? Pode dividir? Será que pode continuar pagando? Meu nome é Sara Fiorotti, sou advogada de família e sucessões e hoje eu vim explicar para você o que pode acontecer com o imóvel financiado em caso de divórcio. A primeira informação importante é que quando nós falamos de um imóvel financiado, nós falamos de um imóvel em que a propriedade ainda não é do casal, ou seja, existe um terceiro agente que costuma ser o banco. Então, todas as ações que envolvem no divórcio um imóvel financiado precisam também envolver o banco. E quais são as opções? A primeira opção é um dos cônjuges assumir o financiamento do imóvel e indenizar o outro pelas parcelas que já foram pagas. Mas como assim? Vamos para um exemplo. João e Maria se casam pela comunhão parcial de bens. Pela comunhão parcial de bens, esse regime fala o seguinte, que a partir do casamento, todos os bens que forem adquiridos, independentemente do nome de quem esteja, é 50% de cada um. Então, presume-se que as parcelas foram pagas igualmente por João e Maria. Então, o que pode acontecer? Se Maria desejar permanecer com o imóvel, pode ser feita a apuração de todas as parcelas que já foram pagas, Maria indeniza João e Maria continua com o imóvel até o final do financiamento. Veja que nessa possibilidade, Maria continua pagando sozinha o financiamento até que ela se torne proprietária. E lembrando que essa possibilidade precisa ter a concordância do banco. Uma segunda solução é a quitação do financiamento pelos dois cônjuges. Como assim? Os dois cônjuges continuam pagando aquele imóvel até o final do financiamento, mesmo com o divórcio. E qual a consequência prática disso? É que no final do financiamento, os dois constarão como proprietários desse imóvel. E se eles assim desejarem, após o pagamento de todas as parcelas, vender ou permanecer com aquele bem, não tem nenhum problema. Uma outra solução é, ao invés de dar dinheiro, supondo que no caso Maria queira permanecer com o imóvel, ela dá um outro bem para João, compensando o valor das parcelas que foram pagas. Por quê? Na prática, quando nós falamos de financiamento, nós falamos de um período muito longo e de um valor muito elevado. Então, muitas vezes, as pessoas não têm aquele valor em mãos para indenizar o outro cônjuge. Então, se existe um outro bem que possa ser dado em compensação, também pode ser feito a partir da apuração das parcelas que já foram pagas e do valor do bem que vai ser dado em compensação. Existe também a possibilidade de transferir o financiamento e, consequentemente, o imóvel para um terceiro. Mas lembrando que nessa situação também o banco deve anuir, ou seja, deve concordar. Mas por que eu estou falando o tempo todo que o banco deve concordar com todas essas soluções? Imagina que João e Maria decidem que Maria vai continuar com o financiamento, mas não fazem qualquer comunicação ao banco. Eles apenas se divorciam. Acontece que ao longo dos anos Maria para de pagar o financiamento e João ainda consta como a pessoa responsável por aquele financiamento junto com Maria. E o banco coloca o nome de Maria e João nos órgãos de proteção de crédito. E João fica indignado porque ele fez um acordo verbal com Maria falando que Maria continuaria pagando o financiamento desse imóvel. Só que o banco não concordou. Nesse caso, o nome de João também pode ir para os órgãos de proteção de crédito. Além disso, a importância do banco anuir, ou seja, concordar com quem vai assumir o financiamento, é que a partir do momento em que o banco aceita realizar um financiamento de um imóvel, ele faz uma análise de crédito. E acontece que quando um casal decide comprar um imóvel, eles geralmente juntam a renda. Quando um deles decide sair do casamento, é natural que a renda diminua. Então o banco deve fazer nova análise de crédito para concordar se vai ser possível fazer a transferência desse financiamento para um dos cônjuges. Em todos os casos, deve constar tanto na escritura de divórcio quanto também na matrícula do imóvel a decisão do casal sobre qualquer uma dessas soluções. Mas na dúvida, sempre consulte um advogado de direito de família para te auxiliar com a melhor solução para o seu caso. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou te responder ou no meu site e no meu perfil no Instagram.